eu preparei esta mensagem anteontem, salvo erro, mas no último domingo eu percebi que mais ou menos é que eu tinha que falar. Ao ler a meditação de manhã, deparei-me com uma passagem, que vamos ler daqui a bocadinho, que está em Lucas 19, da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, o célebre Domingo de Ramos. E quando cheguei aqui, no culto, salvo erro, eu li essa passagem. Eu assim, Passado um bocadinho, estava o irmão Carlos Simões a falar e cita uma personagem que também vamos ver, que eu, 2 minutos antes, estava a pensar que podia ser interessante para a mensagem de hoje. E o Carlos cita essa passagem. Ok, isto nunca me costuma acontecer muito, mas eu tenho que falar sobre isto agora, vou ter que encaixar aquela personagem. Deus, tu queres que eu encaixe aquela personagem com a entrada triunfal em Jerusalém? Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer daqui alguma coisa a ver com a Páscoa, mas de alguma forma eu acho que consegui chegar lá, assim Deus me ajude. E portanto, peço que abram as vossas Bíblias em Lucas 19. Lucas 19. E vamos ler, não temos muito tempo, portanto vamos ler só, era para ler mais versículos, vamos ler menos versículos, porque eu acho que todos mais ou menos estão familiarizados com esta passagem, que versículo 41 a 44. Depois de o Senhor ter entrado em Jerusalém, no célebre Domingo de Ramos, em que todo o povo se junta e diz Hosana, o Senhor, no versículo 41, diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E te roubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o dia ou o tempo da tua visitação. Poderão alguns de vocês dizer, mas que passagem estranha para a base de mensagem sobre a Páscoa. Nunca imaginei utilizar esta passagem para falar-vos sobre a Páscoa. Mas já lá vou tocar. A Páscoa não começa aqui no célebre Domingo de Ramos. A Páscoa nem começou em Jerusalém, nem começou na cruz, nem começou no túmulo vazio. A Páscoa começa muito antes. Começa no Êxodo. Lembram-se quando foi instituída a Páscoa? Em Êxodo 6:7, Deus disse isto: E sabereis que eu sou o Senhor. O objetivo de Deus, quando libertou o povo, não era apenas libertar o povo. Deus não diz apenas, eu vou libertar-vos. Ele diz, vocês vão conhecer-me. Por outras palavras, Deus libertou o povo para que o povo pudesse conhecer. A libertação não era o fim, era o meio. Deus liberta para ser conhecido. E a Páscoa no Egito é a celebração da libertação. Mas no fundo, Páscoa, o que significa é o processo pelo qual Deus se revela ao povo para que o povo pudesse conhecer. E o título desta manhã é Páscoa é conhecer Deus. Páscoa é conhecer Deus. A Páscoa no Egito foi uma aula viva sobre quem Deus é. Que Ele é poderoso, justo, misericordioso, relacional, digno de confiança. Deus não apenas libertou, tal como Deus não apenas liberta hoje. Deus liberta para ser conhecido. A libertação foi o meio. O verdadeiro objetivo era revelar Deus ao povo. E ainda hoje é assim. Séculos depois, Deus faz o mesmo. Aqui, vemos a cruz. A cruz não é apenas a redenção, é a revelação. A ressurreição não é apenas vitória, é a revelação. Não é só libertar, é pôr em contacto a criatura com Deus, para que a criatura pudesse conhecer e possa conhecer quem Deus é. Isto é a introdução, hein? Eu vou explicar-vos isto com detalhe, de forma prática, espero eu. Então a Páscoa existe hoje para que Deus seja conhecido. A tragédia da Páscoa começa na incapacidade, neste caso de Israel, de discernir quem era Jesus. Vamos ver isso. Vamos ver como é possível estar perto e não conhecer. Vamos ver que é possível ver e não reconhecer. Vamos ver que é possível seguir e não ter revelação. E na bocado o irmão José falou sobre os discípulos a caminho de Emaús. Vamos falar também sobre isso. Por isso, Páscoa é um apelo divino que diz assim: reconhece quem eu sou, Deus. Ok? Domingo de Ramos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é dos momentos mais especiais dos Evangelhos. E a multidão recebe-o com louvor. Convém detalhar quem era a multidão. Nós vemos aqui que a multidão eram os discípulos e os que o seguiam. Para ser rigoroso. Não era a multidão toda a cidade. Havia 3 grupos de pessoas que estavam a assistir a isto. Os discípulos e os que o seguiam, que era uma multidão, mas eram mais próximos, afetos a Jesus.
Eram os outros que estavam a causar grande alvoroço e depois eram os escribas e fariseus que procuravam uma coisa para acusar Jesus. 3 tipos. Mas poderás dizer, David, que de alguma forma a multidão não estava também a gritar Hosana? Ali não, mas no fundo já tinha gritado antes, como vamos ver daqui a bocadinho. Quando mais tarde, quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, queriam fazer de Jesus rei. Portanto, a multidão não estava ali toda, mas aquela multidão que ali estava representava o desejo de toda a multidão de Jerusalém. E quanto a este momento, Jesus vir entrar em Jerusalém daquela forma, nunca se esqueçam que isto foi o cumprimento de uma profecia, que está em Zacarias 9:9, que dizia que o Salvador, o Messias, entraria humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isto aconteceu para concretizar uma profecia. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele não está apenas a cumprir a profecia, ele está a mostrar que tipo de rei ele pretendia ser. Um rei que vem em paz, um rei que não era um conquistador político, não era um libertador militar, era um rei humilde, justo e salvador. E a multidão grita, Hosana. Sabe o que significa Hosana? Salva-nos. É o que significa. Mas não acham estranho que a multidão grita Hosana, dias depois grita crucifica-o? Dias antes grita Hosana, salva-nos. E quando o Senhor está verdadeiramente queria salvá-los, crucificam-no. E dizem, bendito o rei, e lançam as vestes no chão. Um parênteses. O que é isto de lançar as vestes, pôr as vestes no jumento e as vestes no chão para que o jumento passe? Se vocês lerem o livro das Crónicas, salvo erro, quando o rei Jeú foi instituído como rei, eles fizeram o mesmo. Sempre que um rei é instituído, o povo lança as vestes no chão como sinal de sujeição perante a autoridade do futuro rei. Fecha parênteses. Só que eles queriam um rei que não era o rei que Jesus era. Eles tinham uma perspectiva errada de quem Jesus era. Eles queriam a libertação de Roma, ponto. Eles queriam a paz, queriam os seus problemas resolvidos. Mas aquele rei vinha resolver um problema espiritual, mais do que um problema material, de falta de alimento ou de falta de liberdade. Entendem? Eu já irei explicar isto. Eles queriam um libertador que mudasse as circunstâncias exteriores, não um salvador que transformasse o coração. Eles não falharam, não porque não tivessem visto o poder de Jesus. Eles falharam porque já tinham decidido que Messias queriam ter. E aqui temos um princípio espiritual. O maior perigo não é não saber quem Deus é pensar que já sabemos. E muitas vezes chegamos a Deus com uma ideia pré-concebida de um Deus que não existe. E depois não o reconhecemos. E por isso, uns dias estamos aqui a gritar, louve-te Deus, e no dia a seguir estamos a fazer asneiras contra Deus. Um dia gritamos Hosana, no outro dia gritamos crucifica-o, porque talvez não o conheçamos devidamente. E Páscoa é conhecer Deus, como vamos ver. Vou avançar. Quando eu vos expliquei que já tinha acontecido algo antes que apontava para isto, rapidamente tenho que vos dizer onde é que isso foi. Em que mostra que o povo procurava Jesus não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia dar. Em João 6,15 nós vemos que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo queria fazer Jesus rei. Vemos isso em João 6,15. E o Senhor Jesus diz em João 6,26, me buscais porque comeste do pão. Tu queres que eu seja rei porque comeste do pão e gostastes e queres que eu te continue a alimentar. Queres que eu seja a despensa aqui da nação, é? Mas tu não queres saber de mim, tu queres saber daquilo que eu te posso dar. Por isso é que eu vos digo, não precisávamos ter o povo todo a gritar Hosana ali, porque todo o povo já gritou Hosana antes. E aquele povo que gritou Hosana, aquela partícula da multidão, já representava toda a nação. Este continua a ser um dos maiores enganos espirituais. Querer a provisão sem Deus. Desejar um milagre sem reconhecer o Senhor. E aproximar-se por necessidade e não por devoção. E continua a ser um problema de então e um problema de hoje. Conhecer Deus não é apenas saber o que Ele faz, é reconhecer quem Ele é. A pergunta que a Páscoa faz hoje em dia é uma pergunta profunda, que vocês têm que pensar, todos vós, e eu também. Quem é Jesus para nós quando Ele não corresponde às nossas expectativas? Quem é Jesus para vocês quando Ele não corresponde às vossas expectativas? Quando Ele não vos dá a resposta que querem? Porque eles foram confrontados na Páscoa com isso. Eles queriam um rei diferente. Eles não esperavam aquele Messias. E por isso é que o rejeitaram. A Páscoa é conhecer Deus como Ele é. Não de acordo com a minha expectativa, não de acordo com a minha ideia pré-concebida de quem Deus é. Então Jesus chora. E chegámos aqui a esta passagem que Jesus chorou. Mas Ele chora porquê? Porque foi rejeitado? Não. Ele chora porque percebe o que o povo perdeu. É diferente. Jesus não chora porque foi rejeitado. Jesus chora porque percebe o que o povo perde. Ele diz aqui nesta passagem,
Se tu conhecesses também, 42, ao menos, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, conhecer Deus traz paz. E o que ele estava a ver é, este povo está condenado a sofrer porque não me quer conhecer e não pode receber esta paz. E porque ele não quer a minha paz, eu vou chorar. Eu tenho pena dele. Entendem? Conhecer a Deus dá paz. Não a paz superficial, mas a paz verdadeira. E no versículo 44, exatamente, não deixam-te isso pé sobre pedra, pois não conheceste o tempo, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Mais uma vez, vai haver destruição porque não houve conhecimento. Vai haver destruição porque não houve conhecimento. Uma visão turva de quem Deus é conduz sempre à perda. Sempre. Este povo vai perder, porque ia perder, ia ser sitiado, ia ser destruído, porque não conheceu o Messias, quando o Messias o visitou. E nós hoje acabamos sempre por perder quando temos a visão pré-concebida errada de quem Deus é. Sempre. 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 Há aqui uma coisa curiosa, sabem? A Páscoa foi criada para libertar. Mas mais do que a Páscoa foi criada para não nos esquecermos de quem Deus é. Desde Êxodo que é assim. Mas é curioso que nesta Páscoa, que aparentemente foi um flop, no que toca ao conhecer Deus, temos aqui uma sucessão dramática de pessoas que não o conheceram. O que é paradigmático? Por exemplo, Pedro, sempre perto do Senhor. Quando ele foi confrontado se conhecia Jesus, mulher, não o conheço. Lucas 22, 57. Estou a avançar. Não posso detalhar muito, já não tenho tempo. Tomé, depois da ressurreição, não, ele jamais ressurgiu. É impossível. Diz isso assim, João 20, 25. O Tomé, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Também não vou conhecer, eu não creio. Eu não o conheço, eu não acredito, eu não o reconheço. Mas, os discípulos a caminho de Emaús iam com Jesus ao lado, falavam da Bíblia, o seu coração ardia, mas eles não o conheciam. E só o conheceram mais tarde. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24, 16. Estão a ver aqui o padrão? Esta Páscoa, desde a entrada de Jerusalém, do Domingo de Ramos, até depois da ressurreição, há um padrão. Ninguém conhece Jesus. Ninguém conhece... Aquilo que foi criado por Deus para que o conhecessem, mais do que para libertar, mas para que o conhecessem, prova-se um flop, porque ninguém o conhece. Mas, esta aqui é gira. Maria Madalena, depois da ressurreição, confunde Jesus, sabe com quem? Com o jardineiro. Está na Bíblia. Ele, cuidando que era um jardineiro, disse-lhe, João 20, 15, achou que era um jardineiro. Sabem, isto estava pano para mangas, falar de Jesus como jardineiro. Podia dar uma bela mensagem, mas eu não vou falar sobre isto. Jesus estava ali vivo, presente, vencedor da morte, mas foi confundido com o jardineiro. Nós tantas vezes confundimos o Senhor com outras coisas completamente estapafúrdias. Todos estes episódios revelam uma realidade central. A Páscoa está profundamente ligada ao conhecimento ou ao desconhecimento de quem Jesus é. Agora vou-vos dar o exemplo da mulher que o conheceu. Eu vou-vos dizer uma coisa. Esta mulher, que é poucas vezes pregada, poucas vezes falada, está nos Evangelhos, é talvez a mulher das mais especiais de toda a Bíblia. Eu dei-me conta disto há pouco tempo. E por isso eu quis encaixar isto aqui. E calhou bem. Eu acho que é um bom exemplo que prova a diferença. A mulher com o fluxo de sangue. Que o irmão Carlos Simões também falou no último domingo. Leiam comigo Lucas 8, 43 a 48. Lucas 8, 43 a 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, as multidões te apertam e impressionam. E disse, quem é que te tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. E então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Porquê que ela tocou na orla do seu vestido? Já se imaginaram porquê? Ela não era paralítica, ela não estava no chão. Ela podia ter tocado aqui, 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 aqui. É que ela tocou na orla do vestido. Isto é um momento especial. Há uma passagem em Malaquias 4.2 que diz assim, uma profecia.
Mas para vós o que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça e a salvação trará debaixo das suas asas. O Messias teria salvação debaixo das asas. No hebraico, asas é kanaf, que pode ser traduzido por orla do vestido. Esta mulher conhecia a lei e sabia que havia poder na orla do vestido do Messias. E quando ela foi ter com ele e toca-lhe na orla do vestido, ela está a fazer duas coisas. Está a tocar para receber poder, mas também está a dizer, eu sei quem tu és o Messias. Porque o Messias tem poder na orla do vestido. Estão a ver? Não é fantástico? Esta mulher, que é uma excluída, uma desgraçada na sociedade, tem mais conhecimento bíblico e reconhecimento de quem Deus é do que a maioria de toda a gente que ali andava. Esta sim sabia quem Deus era. Esta sim reconhecia Jesus como Messias. Eu podia falar um pouco mais sobre isso. Até podia-vos falar de Números 15, 38, sobre as orlas dos vestidos, como é que eram compostas, etc. Mas eu não tenho tempo. Ela não o tocou de forma supersticiosa. Ela o tocou com fé, sabendo quem Deus era, e com isto reconheceu. Por isso Jesus pergunta quem me tocou. Óbvio, estavam todos a tocar-lhe. Quem é que me tocou ao ponto de me reconhecer quem eu era? Percebem? Estão a interpretar a coisa? Quem é que me tocou ao ponto de me reconhecer verdadeiramente? Porque no fundo ninguém o fazia, por isso estavam todos a tocar para receber de lá a cura. E ele sentiu um toque diferente. Este é um toque de que alguém não só quer cura, mas também sabe quem eu sou. Quem é que me tocou? Percebem? Foi esta mulher. E por isso é que Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Qual é a consequência de não conhecer Deus? Falta de paz, não é? Qual é a consequência de conhecer Deus? Paz. O que é que Deus promete a ela? Vai em paz. Esta mulher que o conheceu, que o reconheceu, que o conhecia, ganhou o quê? Paz. Então existe aqui uma grande ligação entre Páscoa e o conhecimento de Jesus. Quando juntamos tudo isto, vemos que a entrada em Jerusalém o povo não o reconhece, entre o Getsemane e a cruz Pedro nega-o, depois da ressurreição Tomé duvida, em Emaús os discípulos caminham com ele e não o reconhecem, Maria confunde-o com o jardineiro, mas esta mulher marginalizada toca-lhe com fé e reconhece e sabe quem é que ele é o Messias. Isto é um contraste poderoso. E portanto a Páscoa pergunta-te a ti e a mim, a todos nós, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para vocês? É aquele que vos resolve os problemas, está lá tipo SOS? Ou é Deus que quer reinar nas nossas vidas? É um nome familiar? É uma tradição? É aquele que eu vou ou que tenho que cultuar porque os meus pais também me levam lá e tenho que cultuar? É um recurso, é um SOS? Quando as coisas correm mal, Deus ajuda-me! Ou é Senhor? Porque no final, irmãos, não é a proximidade que salva. Temos muitos exemplos de muitos que andaram com Jesus e estavam completamente nem aí, nem sabiam quem Jesus era. Não é a emoção que transforma, não é o contacto que muda, é o conhecimento. E esse conhecimento traz algo que nada pode oferecer, que é paz. É o que Jesus diz. Se tu conhecesses Jerusalém, o que a tua paz te poderia trazer, que está em Lucas 19, 42. Oh, Jerusalém, se tu conhecesses a paz que podias ter e que tu não vais ter, porque tu não me conheceste no dia da minha visitação, porque tu não conseguiste reconhecer quem eu era, e podemos passar aqui a nossa vida inteira nas igrejas sem conhecer quem Deus é. E por isso não vivemos em paz. Tão simples quanto isso. A nossa paz é tanto maior quanto maior o nosso conhecimento verdadeiro de quem Deus é. E não há conhecimento verdadeiro de quem Deus é sem conhecer a Bíblia. Aquela mulher tocou-lhe nas vestes, porquê? Porque teve um sonho. Porque leu de alguma forma aquela passagem. E aquela passagem deu-lhe confiança para saber que se eu tocar na orla daquele vestido, eu sei que aquele é o Messias, ele vai me abençoar. Entendem? Portanto, não há paz, não há fé sem palavra e não há paz sem reconhecimento de que Deus é o Senhor. Então, nesta Páscoa, eu vou acabar ao meio-dia. Bem, nesta Páscoa, não te limites, eu acelerei um bocado, não te limites a celebrar. Não te limites apenas a vir aqui ao culto de manhã, a picar, entre aspas, o bilhete. Procura conhecer Deus. Porque, no fim de tudo, a Páscoa só vai fazer sentido quando deixa de ser um evento e se torna uma revelação. Páscoa é conhecer Deus. Que o Senhor nos abençoe.